Sadachivarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Pode passar, Fábio. Namastê. So, em uma de suas grandes obras, Shankara customiza o Ashtanga Yoga de Patanjali, às vezes chamado como Raja Yoga. Você vê, o Vedanta, ele vê valor espiritual em tudo, entendeu? Nos Brahma Sutras, no Raja Yoga. Ele simplesmente, customiza, significa dizer, a gente dá um twist, né? Em tudo aquilo, né? Do ponto de vista da compreensão, conhecimento, ao invés do ponto de vista da experiência. A gente vai passar rapidamente por esse ponto. O primeiro estágio do Raja Yoga é chamado Yama, controle dos sentidos. O yogi deve usar a força de vontade para impedir que os sentidos se envolvam, né, compulsivamente, vinculativamente com os objetos. A gente já compreendeu o sistema aqui, né? Se a gente não tiver critérios, se a gente não tiver modo de regular, né, moderação, etc., os órgãos dos sentidos se envolvem com seus respectivos objetos e a gente fica preso no samsara, né? Então, esse controle dos sentidos é fundamental, né? E ele é obtido, né, em geral, pelo yogi, através da yoga, através da força de vontade. Não, eu vou controlar a mente, eu vou controlar meus órgãos, vou controlar meus pensamentos, vou controlar minhas tendências, né, as minhas palavras e as minhas ações, né? Então, aqui a questão, eu sou um yogi, eu vou encarar de frente todas essas tendências, né? Tem uma confusão nisso aqui, não só de controlar. Vamos devagarzinho aqui, que muito provavelmente vai resolver. Se não resolver, você pergunta na próxima sessão, tá? Shankara sugere uma maneira mais simples e mais eficaz de fazer esse controle, não é? A gente quer ser o mestre dessa máquina. A gente não quer ser o escravo, né, dessa máquina. A gente pode usar a força de vontade para tentar regular e controlar essa máquina. Mas Shankara, como todos os vedantinos, sugerem uma maneira mais simples e mais eficaz de controlar essa máquina aqui. Em vez de pensar que o ser é pequeno, incompleto, inadequado, né, ineficiente, etc, etc, você compreende, o ser, a consciência, como completo, né, ao invés de incompleto. Do ponto de vista do ser, os sentidos não são um problema. Na medida que nós assumimos, realizamos e reivindicamos a nossa identidade como ser, né, não como jiva, né, os órgãos sensoriais e os objetos não são realmente um problema. Eles são um problema e eu me defino como o jiva, aí eu me percebo sendo, né, tiranamente, né, governados por essas vasanas. Mas do ponto de vista do ser, eu sou livre das vasanas, do corpo sutil, dos órgãos sensoriais, dos órgãos de ação, etc, etc. Então, do ponto de vista do ser, os sentidos não são problemas. Eles não se esforçam para conectar
os respectivos objetos, contatá-los, experimentá-los. Por quê? Porque Ishvara faz tudo isso para a gente. Ishvara, quando a gente acorda, imediatamente os pensamentos, ele começa a conectar a mente e os órgãos sensoriais aos respectivos objetos, né? Então, qual é o problema do ponto de vista de ser? Nenhum problema, porque tudo isso pertence ao domínio de Ishvara, né? Ishvara. Os instrumentos sensoriais, eles não se esforçam, eles não precisam de fazer nada, tudo ocorre espontaneamente, automaticamente, né? Pelas forças inconscientes dos gunas, né? Que são as forças de Ishvara, né? Os blocos, né? Através do qual Ishvara assembla, constrói tudo, né? E depois nos opera. Nos opera também a partir dessas gunas e dos elementos e etc. O problema real está ligado ao desejo, à crença de que conectar os sentidos a um objeto em particular, uma experiência mística ou qualquer que seja, entendeu? A crença de que ligar os sentidos, meus órgãos sensoriais, a um objeto específico, me torne pleno e completo, ou pelo menos mais pleno e completo do que eu me sinto agora, né? Então, tudo parte desse pressuposto equivocado de que eu sou incompleto, inadequado, insuficiente, pequeno, limitado, e eu preciso, né, de yoga, eu preciso de me completar aqui. Então, nós temos essas vasanas, né? Essas vasanas, e o yoga, ele imediatamente ele reconhece que o problema do mundo é o desejo, de que ele precisa controlar essas forças, né? Meus pensamentos, as minhas vasanas, né? Meus sentimentos, minhas ideias, minhas ações, minhas verbalizações e meus contatos com o campo. Sankara diz que isso não é realmente o problema, e a gente não precisa de controlar a força, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as nossas verbalizações e nossas interações. A gente não precisa de remover o mundo dos objetos, a gente não precisa de desligar os órgãos sensoriais, a gente não precisa de fazer nada disso, é uma perspectiva diferente. O problema real é o desejo, a crença de que ligar os sentidos a um objeto em particular, né, no caso do yogi interessado em Nirvikalpa Samadhi, qual é o objeto de desejo do yogi? Né? É a ausência de pensamentos objetos, né? Uma mente livre de pensamentos objetos. Né? O problema real é o desejo, a crença de que ligar os sentidos a um objeto em particular, de alguma forma, me torna mais pleno. Mas se o ser é não dual, e ele é tudo o que é, né? Inclusive o Jiva, né? O Jiva não pode se excluir do ser. Eu sou, por natureza, pleno e completo, e, portanto, eu não preciso criar algum tipo de experiência, né, específica, né, que me prenda a um objeto e me faça sentir bem. Né? O yogi, de novo, ele quer alguma experiência mística, de silêncio profundo, paz, ausência de objeto, não mente, ou como a gente queira ver, né? Então, eu não preciso, né, regular, controlar de tal modo que eu mantenha a minha mente totalmente em contato, conectada, né, com um objeto específico. Um objeto que faça me sentir bem. Portanto, o conhecimento de que eu estou pleno, de que eu sou pleno e completo, impedirá automaticamente tentativas desnecessárias de produzir a felicidade experiencial através de um contato sensorial com algum objeto de meus desejos. Né? E no caso do yoga, eu quero de no mind, né? Quero samadhi, eu quero silêncio, né? Quero paz, eu quero ausência de objetos, né? Ausência de pensamentos.
Além disso, acontece que a felicidade experiencial é, na verdade, a bem-aventurança do ser, embora pareça ser inerente a certos objetos e atividades. Por isso, sugere-se que o meditador dê um curto-circuito no processo kármico de tentar, né, restabelecer esse senso de plenitude, né? Eu acho legal essa expressão, um curto-circuito nesse sistema, né, nesse processo kármico, e renuncia à felicidade objetal indireta. O que significa indireta? Isso nós descobrimos, né? A felicidade através da obtenção daquilo que eu quero ou de evitar aquilo que eu não quero, né? Um objeto de experiência que eu quero. Então, é sugerido que a gente dê um curto-circuito a esse processo e renuncie à felicidade, né? A esse objeto de felicidade que produz a satisfação indireta, né? Indireta por quê? Porque eu dependo da obtenção, né, de haver ou de evitar o que eu quero e que eu não quero. Indiretamente, quando eu faço isso, né, aí eu fico satisfeito, aí eu tenho uma experiência de a bem-aventurança, né, experiencial, de satisfação, de paz, de tranquilidade, devido à remoção daquele vritti, daquele desejo, né? Então, como a gente dá esse curto-circuito? Renunciando essa noção, essa ideia de que essa felicidade derivada do haver ou evitar o que eu quero e o que eu não quero, entendeu? Seja a solução do meu problema. Então, eu simplesmente nego, rejeito, eu digo, não mais, chega, basta. Eu não vou mais tentar resolver essa problemática existencial através dos objetos, né? A minha interação com os objetos no campo. Seja o que for que a mente contemple, ela acaba se tornando, a mente é muito maleável, ela começa a contemplar numa coisa, né? Ela acaba se tornando aquilo. Então, esse é um outro aspecto. Se a gente ficar pensando em silêncio, 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 a mente acaba ficando silenciosa, porque ela é muito maleável. Se a gente começa a pensar assim, amor, 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 a mente vai e se torna amorosa, entendeu? Essa é uma das naturezas da mente, né? A maleabilidade. Como o ser é bem-aventurança, a mente se torna plena de felicidade quando o contempla. A mente, quando contempla a natureza do ser como Sat Chitananda, consciência, existência e ilimitação, ela gradualmente, ela se torna, ela vive essa experiência, entendeu? Ela se modela desse modo, né? Então vamos ver a redefinição de yoga segundo Shankara. Os passos em sequência são controle dos sentidos, controle da mente, renúncia, silêncio, espaço, tempo, postura, restrição da raiz, equilíbrio corporal, firmeza de visão, controle das forças vitais, recolhimento da mente, concentração, contemplação do ser e completa absorção no ser. Então, esses são os passos, né, segundo essa estrutura de Patanjali que está sendo reanalisada do ponto de vista de Shankara, né? Então, o ponto número 1 é restringir os sentidos. Como eu vou restringir os sentidos? Né? Com o conhecimento de que tudo é somente eu, portanto, vocês aqui, esses 5 cavalos, no Gita nós temos 5, né, órgãos dos sentidos representados pelos 5 cavalos, e Krishna, né, que é o motorista, né, ele é aquele que consegue regular, controlar, né? Então esses 5 órgãos sensoriais que querem correr para obter prazeres sensuais, né? Eles precisam ser controlados, regulados, né? Moderados, etc. Como é que a gente vai fazer isso? A força, os yogas dizem, a força de vontade. Shankara diz, através da compreensão de que tudo é somente o ser, né? Então, take it easy, fique calmo, tranquilo, não existe nada realmente que possa te completar aqui, entendeu? Porque tudo que existe aqui é somente você mesmo aparecendo como diferentes nomes, cores e formas, né? Então, essa compreensão de que tudo é somente o ser,
né? Aliada à minha força de vontade de neutralizar essas vasanas, aí nós temos em mão realmente uma sadhana muito potente, né? Nós temos a força de vontade de um yogi e a compreensão vedântica de que o jogo, a vida é um jogo de soma zero, tudo aqui que existe aqui é somente a consciência, o ser pleno. Eu sou o ser pleno porque eu não posso me excluir de uma realidade não dual. Se a realidade, a natureza é realidade não dual, e se tudo é somente Brahman, eu não posso permanecer fora da festa, né? Sou parte integrante, né? Eu sou, em minha natureza, Brahman. Tudo é o ser e apropriadamente chamado de Yama deve ser praticado continuamente. Ou, em outras palavras, se eu quero restringir, regular e controlar os meus órgãos sensoriais, eu preciso de aplicar conhecimento. Tudo é somente o ser, entendeu? Tudo é somente o ser, não existe necessidade de nenhuma agitação, nenhum corre-corre para ver ou evitar. Tudo é somente o ser, né? Easy, né? Número 2, o fluxo contínuo de pensamento no ser, né, às custas de todos os outros pensamentos, né, é chamado niyama. Quando praticado regularmente, provoca grande felicidade. Então, o fluxo contínuo do pensamento no ser, que nós estávamos comentando isso antes, entendeu? É o nididhyasana. A gente mantém esses pensamentos constantes, né, em torno a esse tema, né? Aham Brahmasmi, né? Tattvamasi, entendeu? Né? Satyamitra discrimination, eu, o sujeito absoluto e os objetos. Então, um fluxo contínuo de pensamentos que pertencem a uma mesma ordem, uma mesma, entendeu? Né? Vibração de energia, né? Sutileza, né? O ser, né? As custas dos outros pensamentos é chamado de niyama, né? Que é praticado regularmente e provoca essa grande felicidade experiencial também, né? Ok. A renúncia, a gente, eu quero renunciar ao mundo, né? Os objetos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir para os Himalaias, para a floresta, né? A tentação é grande, né, Samvit? Às vezes, né? Às vezes é grande, né? A gente quer renunciar, a gente quer se livrar de samsara, do sofrimento, da ignorância, etc. Vamos sair daqui, porque aqui é um mar de ignorância. Tudo em torno a mim está reforçando essa ignorância, eu quero sair daqui, entendeu? Aí a gente entra no Vedanta Brasil, pelo menos a gente tem um pequeno laguinho, uma pequena sanguinha, né, que a gente pode começar a nadar, né, numa atmosfera, né, de conhecimento. Aí a gente fica pensando, eu vou fugir, vou para uma caverna, eu preciso criar uma sangha, nós já temos a sangha a propósito, e a ideia aqui é que nós, né, utilizemos essa sangha o mais frequentemente possível, porque é um fenômeno bonito, né? Mais de 2 anos, né, Rutinha? Um fenômeno muito potente, raro, entendeu? Que eu nunca imaginei que fosse brotar do jeito que brotou. Foi uma surpresa para mim. Esses movimentos, essas sangues assim na internet, elas não brotam nos Estados Unidos e na Europa por um motivo ou outro, não sei exatamente porquê, mas aqui do Vedanta me refiro, né? Aqui no Brasil começou a crescer. A renúncia é abandonar os objetos. Não, a renúncia é abandonar a crença na realidade dos objetos como meios de restabelecer o meu senso de plenitude.
A renúncia é renunciar à noção equivocada de que os objetos, né, e objetos é qualquer coisa outra que eu mesmo, né, uma experiência, né, ela venha a restabelecer esse meu senso de plenitude, né? Essa é a renúncia, sempre, né, integrando, né, com esse esforço do yoga, né, do yogi, o elemento compreensão, conhecimento, porque senão o yoga ele simplesmente é abandonado, né, à sua força de vontade, entendeu? Se ele continua a imaginar que a natureza da realidade é dualidade, que o ser existe como alguma coisa que ele precisa alcançar e antes disso ele precisa de fazer todo esse trabalho baseado, entendeu? Na willpower, né? Força, disciplina, sem compreender realmente a real natureza, né, do ser, a não dualidade, substrato, né, a minha real natureza. A renúncia é abandonar essa crença de que os objetos são reais e que eles talvez possam me completar, né? Vendo que o mesmo se trata do ser sempre consciente. Isso é libertação imediata, a renúncia dessa crença na realidade dos objetos. Conhecimento, número 4, conhecimento, conhecido apenas pelos sábios, o silêncio interior é aquele a partir do qual a fala e a mente se originam. Que lindo, né? Todo mundo pensando em encontrar uma terra onde não existe nenhum barulho. Não. Silêncio total, absoluto. Né? Vamos procurar uma ilha, não, mas lá tem barulho de mar. Né? Já também não serve, né? Então vamos procurar um local nas montanhas onde tem neve, silêncio absoluto, etc. Aí daqui a pouco aparecem uns pássaros, né? Ela estraga o meu samadhi, né? A minha paz, a minha tranquilidade. Né? Aí, como a gente pode imaginar que o silêncio possa obstaculizar como se diz? Não, como a gente pode imaginar que o ruído, eu estou procurando uma melhor palavra para o ruído. O ruído, sim, o ruído possa obstruir outra palavra para ruído é? Barulho. Barulho, eu queria, barulho era um pouco sofisticado, eu achei ruído, dá procurando uma melhor. O oposto do silêncio, né? Então, como a gente pode imaginar que o barulho, o ruído, possa obstaculizar, né, o meu ser, que é aquilo que é além do silêncio e do ruído, né? Do silêncio e do som. Como eu posso imaginar que o som possa obstaculizar o meu silêncio? O silêncio, a propósito, é um bom símbolo do ser. É a ausência do som. Ramji utiliza muito uma meditação guiada, né, dizendo que o silêncio, apresentando o silêncio como ser. Mas, de novo, é uma concessão à ignorância. O ser não é o silêncio não é uma boa símbolo do ser, entendeu? O silêncio e o som, entendeu? Eles são propriedades de Maya, né? Dualidade, né? Propriedade de Maya, e eles não estão em conflito com a minha natureza, porque elas pertencem a duas ordens de realidade, né? Se a gente estiver dormindo e no meu quarto tiver um silêncio profundo, porque eu estou dormindo numa casa de montanha, a neve caiu, é inverno, não existe nenhum grilo para fazer um barulhinho, silêncio absoluto. Aí eu sonho no meio da noite que eu estou lá, né, em São Paulo, numa daquelas avenidas, né, onde tem muito comércio, aquela barulheira e tudo mais, poluição, barulho, etc. Todo o som, o ruído, o barulho, a confusão do meu sonho, ele vai se infiltrar, né? Ele vai vazar, ele vai condicionar, ele vai afetar o silêncio do meu quarto, na minha
casinha da montanha? Não. Não. Porque são duas ordens, duas subordens de realidade, né? O estado do sono e o estado do sonho, né? Do mesmo modo, essa ordem de realidade, chamada de Mitya, que é além do som e do silêncio, entendeu? Ela não existe em conflito com barulho e ela não existe em conflito com o silêncio também. Naturalmente, o silêncio como um estágio no nosso processo de purificação, ele contém um valor espiritual, entendeu? Porque uma mente extremamente rajásica, pensamentos atrás do outro, né? Uma mente barulhenta, é uma mente não fit, né? Não preparada, né? Não em forma para seguir, acompanhar, refletir a lógica como apresentada pelas escrituras. A gente precisa de uma mente silenciosa. Mas essa mente silenciosa, ela não serve nenhum propósito de crescimento espiritual, a menos que ela seja ativada a pensar segundo, de modo muito satível, segundo a lógica apresentada como nos ensinamentos de Ishvara. A gente quer o silêncio, para usar o silêncio, a mente silenciosa, aí eu falo, não, eu não vou contemplar porque eu não quero disturbar a minha liberação. Minha mente está em silêncio, né? Então, que liberação é essa que tem medo do som, né? Tem medo de um pensamento? Certo? Não, a mente ela precisa estar relativamente calma, tranquila, silenciosa, não simplesmente para que ela possa ser curtida ou para que a gente possa captar o reflexo da consciência numa mente silenciosa que brilha. A mente brilha na presença ou na ausência de pensamentos, aqui ela sempre brilha. Na ausência de pensamentos, ela brilha e é uma experiência chamada bem-aventurança, porque ela brilha e você tem aquela sensação de êxtase, ou de bliss, né? Ou de paz, ou de alegria, de satisfação, contentamento, né? Mas na presença de um pensamento, ela brilha iluminando o pensamento. E se esse pensamento for um sentimento nobre, aí ela, Aham Brahmasmi, por exemplo, né? Ela está brilhando, né? Ela está brilhando num pensamento que revela a minha real natureza, em vez de ficar brilhando numa mente que não pensa nada. Se eu penso numa mente, eu vou acabar chegando à conclusão que a minha natureza é um nada, né, Fábio? A minha natureza é o vazio, é a vacuidade, etc, etc, né? Aí eu vou começar a desenvolver todas essas filosofias, dizendo que nada existe, você não existe, eu não existo, etc. Então, esse silêncio interior é aquele a partir do qual a fala e a mente se originam, né? Esse é o silêncio, né? Esse substrato é aquilo que é além da fala e do silêncio, né? Então é esse o silêncio que eu quero desenvolver, uma mente silenciosa, uma mente satívica, que não tem nenhum medo, né, de algum vriti, de algum pensamento que seja, mas ao mesmo tempo ela quer se tornar um lago no qual esses pensamentos, né, em ordem com as escrituras, possam ser ativados de tal modo que ela possa começar a desenvolver essa compreensão sempre mais clara de sua real natureza, né? A verdadeira postura é a meditação espontânea e contínua sobre o ser. E não a meditação sobre objetos que destroem a felicidade da pessoa. O que é essa postura que ele se refere aqui, Fábio? Eu pensei que fosse a constância no pensamento sobre isso. Eu pensei que ele se referisse às asanas. É um comportamento, né? A postura é comportamento. Pode ser disposição também. A constante contemplação. Comportamento. Ok. Então,
A verdade... comparando, né, com a postura Eu acho dos que é iogues, postura né? de yoga. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Eu pensei que se referisse, né, porque existe tanta ênfase que é dada, Eu né? acho que é sim da postura, porque lá no verso anterior fala renúncia, silêncio, espaço-tempo, postura, restrição da raiz, Sim, nesse sentido sim, de postura sim, física. postura física. Existe muita ênfase dada às posturas físicas, entendeu? E aquilo ali são como é que se diz, instrumentos auxiliares, né, para que a nossa postura, né, a nossa coluna, né, nossa cabeça, seja, não fique numa posição mais alerta, que a gente não caia em tamas, em sono, né? Sim, Fábio. No caso aqui, o único desses tópicos que aponta para alguma coisa relacionada ao físico é equilíbrio corporal. Aqui, postura, ele está falando de meditação espontânea e contínua sobre o ser, como uma atitude, postura no sentido de Um uma comportamento, atitude. uma atitude de foco. É isso que eu quis dizer. Não está Não é falando de relacionado postura à física aqui, não. Não, mas é que ele está ressignificando a postura lá no yoga com essa nova definição de postura. A postura, os asanas fazem parte dos oito passos, né? Então, dos passos. Então, está contemplando os asanas. Eu penso que sim. Então, os asanas em Padmasana É, realmente tem que ter aquela constância, né? sim. É a postura física e a rigidez da postura e absorção. Sim, eu penso que se refere à postura física, sim. Mas não importa, né? Deixa eu vender meu peixe aqui a modo meu, que vai ser de benefício de qualquer modo. Então, a verdadeira postura, né, não é aquela, né, é sentir não é uma posição física, etc. Né, mas a gente precisa de encontrar uma posição, né, que a gente se sinta confortável e que não tenha dor na coluna, dor no pescoço, isso aqui, se a gente tiver dor, a nossa atenção vai para o corpo físico, né? A gente quer manter a nossa atenção nessas noções, nesses conceitos referentes àquilo que eu sou, né? A verdadeira postura é a meditação espontânea e contínua sobre o ser, né? Esse flow contínuo, né? É manter a mente focada, né, nessas contemplações referentes à minha real identidade e natureza, né? Essa é a verdadeira postura, porque o yogi, ele pode chegar lá e se colocar numa postura muito impressionante. Lá em Tiruvannamalai você vê essas coisas. Você vê esses moleques que chegam lá e querem virar yogis, aí a primeira coisa que eles fazem é se vestir de Ramana ou se vestir de sadhu. Aí eles vão lá no hall de Tiruvannamalai, do ashram de Ramana, e eles se sentem lá, se sentam, e aí eles se colocam naquela postura muito, muito impressionante, né? Super impressionante. Aí eu gosto de ficar observando eles, né? Porque se vê já do início que eles estão ali para se exibir, exibicionismo, né? Aí eles ficam sentadinhos lá naquela postão. Aí daqui a pouco eu fico olhando, né, do outro lado, assim, olhando, né? Quando eu vejo, ele está abrindo os olhos para ver quantas pessoas estão me observando. Aí ele fecha de novo, né? Aí daqui a pouco ele olha. Aí daqui a pouco eles veem uma menina, uma mulher jovem, bonita, atraente, né? Aí quando você vê a direção dele, fica sempre ali. Aí ele olha de novo para ver se ele conseguiu captar a atenção, né, da gatinha, né? Então essas posturas, elas servem os seus propósitos dentro do sistema, né, dos Yoga Sutras, né? Mas a gente não pode ficar preso nesses fatores que são simplesmente auxiliares. A gente não pode fazer do meio um fim, né? Esse é o ponto, né? O objetivo é compreender que o que liberta realmente é a compreensão e a real postura, né? Essa capacidade de meditação espontânea, que é um fluxo, um flow constante, né, dessa contemplação em torno à natureza do ser que eu sou e que todos somos.
6. Essa função perfeita da mente no ser, essa fusão perfeita da mente no ser, o apoio do universo e a origem de todos os seres é conhecida como postura realizada. De novo ele aí de novo ele menciona a postura. Ele vai porque ele tem diversos pontos aqui, né? E ele vai cobrir essa questão da postura em outros itens aqui, né? Essa fusão perfeita da mente no ser, de novo, existe uma concepção de ignorância ali, né? Fusão no ser. Quando a gente diz fusão no ser, a gente sempre precisa corrigir, dizer, essa perfeita, essa constante fusão, né, da mente no ser como ser, essa fusão da mente no ser como ser, o apoio do universo e a origem de todos os seres, né, o substrato de tudo, a base de tudo, é conhecido como a postura realizada, né? A real postura não é não é manter essa mente firme nessa compreensão, né, de que eu sou o ser, a minha mente é o ser, né? Estou firme na compreensão de que a mente não é separada da consciência, portanto eu sou o ser e tudo é o ser, né? Então essa é uma postura realizada. Essa consciência ilimitada na qual toda existência está enraizada deveria ser a base do recolhimento da mente de um yogi. Essa consciência não limitada na qual toda a existência depende, a existência é enraizada, essa consciência ilimitada deveria ser a base do recolhimento da mente do yogi. Em outras palavras, a mente do yogi precisa ser recolhida nessa noção, entendeu? Referente ao substrato, né, do yogi, do universo, de Brahman, de Ishvara, Jagata, tudo, né? Ele está redefinindo, né, os Brahma Sutras, né? Porque o yoga ele quer recolher a mente dos objetos, né? Mas o real recolhimento é manter ela, né, firme nessa compreensão da sua, né, identidade como consciência ilimitada. A absorção dos membros do corpo sutil, na consciência não limitada é um verdadeiro equilíbrio. Olha que legal essa. Hã? Que bacana. Olha que lindo. Não existe nada como Vedanta, né? Nossa Senhora, como é sutil, né? Ele está redefinindo aqui o que é realmente uma postura de equilíbrio. Não é um equilíbrio dos membros físicos, né? Físico, uma postura física equilibrada, etc. Ele está falando sobre a postura equilibrada do corpo sutil do indivíduo, entendeu? Aqui que nós temos que desenvolver equilíbrio, né? Esse equilíbrio, essa geometria muito bem desenhada, equilibrada, né? Entre os órgãos sensoriais, a mente, né? Tudo isso precisa estar. Essa é a postura, né? Esse é o equilíbrio, né? The balance, né? Que nos permite, né? Essa força mental e emocional de experimentar a felicidade sem precisar de rejeitar o mundo, né? O campo. A absorção dos membros do corpo sutil na consciência não limitada, né? Os corpos sutil, todas as funções do corpo sutil estão todas elas, né, enganjadas nela, estão absorvidas, né, na consciência limitada, né? Sabendo que essa é a minha natureza, tudo, toda a minha mente, todos os aspectos da minha mente estão ali. Isso sim é um equilíbrio. Não um mero equilíbrio dos membros físicos. A visão mais nobre é a conversão do modo de ver sansárico, a visão nobre, né? É a conversão do modo de ver sansárico numa visão não dual.
E essa visão mais nobre não tem nada a ver com o olhar para a ponta do nariz com os olhos físicos. Para aqueles de vocês que vieram dessa cultura, né, do Patanjali, né, não tem nada a ver com toda essa ginástica, né, física, sensorial. Visão mais nobre é a conversão do modo de ver sansárico, a conversão de ver a realidade como dualidade e a conversão de ver a realidade como não dualidade, né? Através de quê? Qual vai ser o olho que vai ver essa visão no dualista, né? Os olhos da sabedoria, né? O terceiro olho, ou em outras palavras, a visão do Vedanta, a visão dos Upanishads, né? Número 10. Dirija sua atenção para o local onde o vedor é aquele que vê? Dirija sua atenção para aquele local, o ponto, né, onde o vedor, a visão e o visto sejam não diferentes, e não para a ponta do nariz. De novo, ele está tirando onda com essas pessoas que ficam focalizando na ponta do nariz, né? Olha, isso não tem nada a ver com você, hein? A gente não está tirando onda de você, não. Isso quer dizer que um vesgo não possa se iluminar, né? Né? Esse é um bom ponto, né? Viu? Se o cara for vesgo, ainda assim ele pode se iluminar, né? Para mim é uma dádiva, né, receber esse conhecimento e integrar com o yoga, com o Hatha Yoga. Dirija a sua atenção para aquele que vê a ponta do nariz, não para a ponta do nariz, né? A real visão é a visão, né, daquele, né, a consciência que ilumina a mente daquele que vê. Você quer ver o experienciador, não a experiência do nariz. E essa experiência do vedor, ele destrói essa trinidade entre a visão, o visto e o objeto de visão. Entendeu? Esse é o colapso dessa trinidade. Conhecedor, conhecimento, objeto de conhecimento. Experienciador, experiência e objeto de experiência. Tudo isso colapsa quando nós desenvolvemos essa visão não dualista a respeito da realidade do ser. Pranayama é a restrição de modificações da mente, provocada pela compreensão de que a mente é tão somente o ser. Então ele está apresentando uma outra definição para pranayama. Porque pranayama, né, o controle dos pranas, né, e todas essas sadhanas, né, as mais diversas, que servem o propósito de afetar a mente, de alterar a mente, né? Todas essas sadhanas, elas servem o propósito de querer alternar a mente, né? Obter um resultado ao qual a mente possa ser, né, fit, né, para alguns tipos de experiências. Mas a real pranayama é a restrição dessas constantes modificações da mente, né? E a gente restringe essas modificações através da compreensão de que a mente não é separada, à parte ou diferente do ser. É o mesmo conceito, né? Porque através de pranayama é um modo de... as pessoas, né, os yogas compreenderam que existe um link, uma conexão entre a nossa respiração e a nossa mente, né? O nosso estado mental e o nosso estado, né, respiratório, prânico, né? Então eles se deram conta, se eu regular, manipular a minha respiração, eu vou obter um efeito que é uma alteração da minha condição mental. Então eles inventaram todos os tipos de regulação, manipulação, que produzem efeitos, né, estados mentais mais diversos, né? Então ele diz aqui que pranayama é a restrição das modificações da mente,
derivadas da compreensão de que a mente não é nada mais, nada menos do que o ser. E ela é plena, inteira e é completa. Portanto, né, take it easy, deixa o seu sistema prânico funcionar segundo, né, segundo Ishvara, né, sabe, né, vamos fazer tudo. Não que não exista valor espiritual, entendeu? Pranayama, porque existe, porque se você vê, se você compreende, né, que sua mente, estando muito rajásica, muito estressada, ela não consegue nem mesmo curtir um pouco de ananta experiencial, porque a mente é simplesmente, né, totalmente agitada, estressada, né? Então você precisa de acalmar a mente. E o pranayama é uma boa prática técnica para acalmar a mente. Então uma mente calma, ela vai te dar uma sensação melhor, né? Mais prazer, mais satisfação, mais tranquilidade, mais paz. Você vai ser capaz de compreender melhor o que está acontecendo aqui, né? Fazer uma leitura melhor, porque a mente é mais calma. Por quê? Porque você começou a fazer uma certa prática, né, de acompanhar os pranas, e você vai gradualmente regulando a respiração, e na medida que a respiração ela vai ficando mais shallow, os pensamentos vão ficando sempre menos intensos, né? E a mente, em vez de ficar assim, ela vai ficando calma na medida que as suas respirações. Agora, eu vou contar uma história rápida, que eu já mencionei algumas vezes. Eu descobri a conexão entre pranayama e o controle da mente muito antes de saber o que era pranayama, ou compreender, ou de saber o que era Vedanta, né? Mas eu estava buscava essa meditação, inspirada por Nisargadatta Maharaj, né? I am, I exist, I am, and then entrava naquele estado de samadhi, né? E aí eu comecei a ficar assustado quando eu notei que a minha respiração parava, né? Porque eu não li de escritura, não sabia dessa conexão, entendeu? Aí eu comecei a ficar assustado. Será que eu vou morrer? Se não tem respiração, né? Aí no momento que eu me preocupava, a respiração começava a voltar, né? Só muito tempo depois, alguns meses ou anos, é que eu fui dar uma pesquisada e eu vi que existia essa conexão, né? Agora, as pessoas tentam de fazer o pranayama partindo de quê? Eles querem trabalhar a mente, mas eles trabalham a partir do mais denso, que é o prana. Eles trabalham aqui, primeiro com as asanas, trabalhando na parte mais física, material, porque o corpo-mente é um sistema integrado, você relaxa o corpo físico, aí a sua respiração relaxa também, aí a sua mente relaxa, né? Do mais denso você vai trabalhando, até que a mente, que é mais sutil, ela é mais calma, silenciosa, mais adapta, né? A curtir o silêncio, a paz, e um pouco mais satívica, né? Mas existe também um modo de você nem considerar tudo isso, né? E trabalhar diretamente na mente, até mesmo como um yogi. O yoga, ele pode deixar para lá toda essa história de pranayama, de posturas, de tudo isso, e ele simplesmente, como o Nisargadatta Maharaj fez, seguiu as instruções do seu guru e falou, né, fique agarrado nesse sentimento, pensamento, eu sou, existe, entendeu? E isso vai te levar para o absoluto, né? Então ele nem se preocupou em controlar o corpo físico, controlar os pranas, ele trabalhou direto através da mente, né? No meu caso, eu estava trabalhando sob as instruções dele, aí eu descobri que os pranas, né, apareciam como um efeito colateral. Pranayama é a restrição de modificações na mente devido à compreensão de que a mente não é nada mais, nada menos do que o ser, inteira, cheia, completa e infinitamente não limitada.
Rechaka, expiração, agora ele vai nessas variações, né, de pranayama, é a negação do mundo fenomenal e o pensamento eu sou o ser. É puruka, inspiração. Hã? Puraka. Rechaka e puraka, inspiração e expiração, entendeu? Então, expiração, quando a gente expira, é a negação do mundo fenomenal. Então ele está fazendo uma correspondência entre a inspiração, aquelas técnicas dos yogis, entendeu? Como simplesmente a negação da realidade, né, do mundo fenômeno material. E o pensamento Aham Brahmasmi, né, corresponde à inspiração, né? Eu estou simplesmente, né, a vida, né, inspiração. Então eu nego a realidade através da minha expiração e eu acolho, né, o pensamento Aham Brahmasmi, eu sou o ser. A firmeza da mente que vem dessa prática é chamada kumbhaka, restrição da respiração. Esse é o verdadeiro pranayama, não a tortura imposta pela maioria dos yogis, né? Eu não sei o que ele passou aqui. Eu achei engraçado, fiquei imaginando, eu não sei por quem ele passou, qual foi a experiência que ele passou, né? Mas deve ter sido uma experiência. O título é redefinição. Eu acho que ele não foi um yoga, não é isso. Isso ele está simplesmente. Redefinição do yoga, que é o Ele está traçando um paralelo, tentando fazer um paralelo. Os 8 passos de Patanjali, que é a visão, né? Ele está redefinindo, entendeu? às vezes ele traumatizou, caiu. Não, absolutamente. Ele está partindo de uma plataforma de conhecimento, entendeu? Que a realidade da natureza é a não dualidade. E os yogis pensam que a realidade da natureza é dualidade. Então, dessa plataforma, ele está tentando ajudar os yogis, não está tirando onda. Se bem que a gente gosta de tirar onda também, entendeu? Eu estou falando da tortura e yoga do nariz. Eu não conhecia essa prática de olhar no nariz. Não? Então, assim, não. Então tem muitas práticas. Existem diversas práticas. O Fábio, ele teve alguma experiência com yoga? Tem. Mas tem, é que não no Patanjali, mas as chamatas que vai para o caminho do budismo, você tem meditações com foco que você põe, tipo a chama de uma vela, que aí você fica quase vesgo, assim, olhando. A ponta do nariz é famosa, tanto também como o modo. Da respiração, inspiração, expiração é muito comum. Você começa, eu pratiquei Vipassana, começa, né, no início é mais fácil ficar focado na ponta do nariz, porque você vê que o ar, né, o prana, sai e entra por aqui. Aí, na medida que você vai ficando mais sutil na sua meditação, você começa a focar o flow in and out, mas né, até que o ar vem aqui fora, aí você começa a perceber ele retornando. Então, a sua sensibilidade, ela permite a você começar a permanecer nessa pranayama, que é ainda mais potente, entendeu? Mas... Agora que eu vi da tortura do nariz aqui, que eu entendi o contexto, porque no Vipassana você fica com... eles falam daquela coisa que tem no verso do Gita até, né, de concentrar no ponto entre as suas sobrancelhas, porque a ideia é você ir se utilizando e perceber o ar passando e saindo aqui. E aí a sensação que vai dando às vezes é que você tem um buraco na cara, assim, porque vai ficando tão forte a sensação aqui, e parece que tem hora que tem ar entrando pelo rosto inteiro, assim, vai abrindo um buraco. A Carmen estava pensando que era uma postura yoga, que o cara, ele medita, né, apoiado na ponta do nariz. Você pensou nisso? Mas poderia ser. Uma tortura. Buscadores de libertação devem praticar pratyahara, o recolhimento da mente. Pratyahara.
Hara, o recolhimento da mente, é a absorção completa no ser, provocada pela compreensão de que o ser está em todos os objetos. Então, como a gente vai recolher a mente, né? Como Swami Shimaya costumava dizer, do ponto de vista de Vedanta, o processo é muito simples, né? Você, como os yogis dizem, você vai recolher a mente do samsara, dos objetos, né? Disconnecting, vai desconectar e conectar no ser, né? Então é mais ou menos isso, né? Buscadores da liberdade devem praticar pratyahara, o recolhimento da mente. O recolhimento da mente é a absorção completa da mente no ser, provocada pela compreensão de que o ser está em todos os objetos. Então não existe a necessidade de eu recolher, desconectar a mente dos objetos, né? Porque os objetos também são o ser, porque o ser permeia e pervade tudo. Então o que eu preciso? Eu preciso remover ou recolher a mente através da compreensão de que, apesar dos objetos serem o ser não há nenhuma necessidade de objetos. Portanto, eu não sou dependente de nenhum objeto, né? Essas necessidades, né, disciplinares de recolher, né, elas são simples quando a gente compreende que tudo é o ser e a mente e os órgãos sensoriais, eles não precisam ficar correndo para conectar com nada, porque tudo é somente o ser, né? Essa é a visão do Jnani, é totalmente diversa da visão do Yogi, não? Dharana, ou concentração, é uma mente estável produzida pela realização do ser em cada pensamento. Então, o que produz a desconcentração, né? ou a dispersão mental, né? São os pensamentos, né? São diversos, né? Eles são, cada pensamento se refere a um objeto de experiência, né? Memórias ou desejos, né? A gente deseja o que a gente quer, ou a gente lembra daquilo que a gente já teve, etc. Então a mente é constantemente, né, produzindo esses vritis, esses pensamentos, né? E a gente quer concentrar a mente, mas a mente não consegue ser concentrada porque esses pensamentos, eles ficam, né, passando num fluxo constante. Então, dharana, a concentração, é a mente estável, uma mente estável produzida pela realização do ser em cada pensamento. Em outras palavras, eu não quero remover os pensamentos, né, através dessa força de remoção, não, eu preciso remover os pensamentos, né? Aí a gente começa a entrar nesses conceitos, né? A mente precisa ser destruída, ela precisa ser esvaziada, a mente é o problema, né? Não, o problema é uma mente sob o efeito de Maya, que acredita que os pensamentos que se referem aos objetos, elas são fontes, né, de satisfação, porque se eu me envolvo com eles, eu venho aqui, eu começo a interagir para obter esses pensamentos dos objetos, então talvez eu possa, né, me resolver através dos pensamentos / objetos, né? Então, essa concentração, ela só é realmente possível através do conhecimento. Quando eu falo frequentemente, uma mente resolvida através do autoconhecimento, vai tentar obter concentração, paz, né? Foco, né? Numa mente, quando a mente está sendo operada por uma montanha de ignorância aqui, que constantemente extroverte a mente com estímulos, ideias, fazer isso, fazer aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo, né? Como é que você vai desenvolver concentração? Não, agora eu vou me tornar um yogi. Eu vou ficar olhando para a parede, não vou olhar para o nariz, vou olhar para a parede, é melhor, né? Uma semana olhando para a parede. Então, esses são tratamentos de choque, né? Que quase que invariavelmente eles não produzem o resultado desejado, né? Se a gente quiser foco, né, concentração, one-pointedness, né, a gente tem que trabalhar através do conhecimento e compreender que esses pensamentos aqui, que são originados aqui,
eles são desejos e aversões por objetos que inerentemente jamais irão resolver essa problemática. Eles aparecem porque a mente é sob o efeito, né, dessa noção equivocada, dessa ignorância que diz, não, go and get it, corre atrás, corre para ver, corre para evitar, vai. Né? Sempre correndo, né? Mas se a gente compreende que os pensamentos, eles podem ser fundados na ignorância ou no conhecimento. Fundamentalmente, eles são o ser. Para mim, compreender quem eu sou, eu preciso de pensamentos fundados, né, no conhecimento, na sabedoria. Né? E eu preciso regular esses pensamentos de modo que minha mente se torne mais reflexiva, de modo que eu possa compreender. E essa regulação é muito mais eficazmente desenvolvida ou obtida através da análise e compreensão dos defeitos, dos limites dos objetos e todos esses desejos e medos que constantemente perturbam, impossibilitando a mente, né, de não somente curtir, né, esse bliss experiencial, but understand o entendimento final que resolve a mente, entendeu? Dhyana, meditação, é a independência dos objetos trazida pela total confiança no pensamento eu sou a consciência ilimitada. Produz essa ananta, né? Essa felicidade suprema. Essa meditação é a total independência dos objetos de consciência, de experiências como meio de me completar. Eu não dependo de nenhum objeto, os objetos não desaparecem, mas eu sei que eu sou livre dos objetos em todos os sentidos, inclusive para a minha satisfação, a minha paz, a minha tranquilidade, etc. Por quê? Porque eu sou aquilo que pervade tudo, todos os objetos são sobreposições aparentes naquilo que eu sou. Né? Então, eu vivo numa condição, né, generalmente falando, de meditação, sem insistentemente ficar sempre ali sentado tentando controlar minha experiência. Né? Dhyana, meditação, é um esforço de tentar controlar minha experiência. As pessoas, de repente, elas não se dão conta, no início elas pensam que não, eu quero tranquilizar, eu quero relaxar, isso, aquilo, mas aí mais para frente eu quero controlar a minha experiência, entendeu? Eu quero uma mente, né, muito focada, muito relaxada, de tal modo que eu desenvolva o meu objeto de experiência favorito, né, muito frequentemente é o silêncio. Então esse objeto, então eu quero controlar a minha experiência, eu quero experimentar o silêncio em oposição a todos os outros objetos de experiência. Então aqui ele diz que meditação é a total independência dos objetos, o que significa que eu não preciso de ficar controlando os objetos de experiência, né? Porque qualquer que seja o objeto de experiência, né, esse objeto não obstaculiza ou contradiz, né, ou obstruct, né, obstrói, né? Essa independência, essa compreensão de total confiança na independência, a libertação e independência é minha em relação aos objetos. Os objetos aparecem e desaparecem e eles jamais podem afetar eu, né? Esse princípio, né? Isso é meditação, isso é Sahaja Samadhi. Não? É o não apego aos pensamentos causado. Não, isso já é Samadhi. É a total confiança no pensamento, eu sou a confiança ilimitada. Então, essa total confiança, né, é o que nós chamamos de conhecimento direto, imediato, né, livre de qualquer suspeita, desconfiança, né, doubtless, né, livre de dúvidas, né? Então, esse firme, sempre presente, autoconfiante, você tem confiança no seu autoconhecimento, né? Samadhi, também conhecido como autoconhecimento, né, no mundo da yoga,
Samadhi, eles pensam que Samadhi, a ideia do yoga é que Samadhi é sinônimo de autoconhecimento. É o não apego aos pensamentos causado pela completa desidentificação com o pensamento. É o não apego aos pensamentos, Samadhi é o não apego aos pensamentos causado pela completa identificação com o pensamento Aham Brahmasmi, eu sou ser, consciência infinitamente não limitado. Né? Então isso é o Samadhi, né? É aquela certeza, aquela confiança de autoconhecimento que produz o não apego aos pensamentos. Os pensamentos vêm e vão, né? É como os cachorrinhos da rotinha, eles vêm e vão. Eu não dou atenção para eles, aí eles vão embora. Né? Os pensamentos, eles vêm e vão, simplesmente a sua completa identificação como ser, entendeu? E a sua total indiferença a respeito dos pensamentos que aparecem dentro do âmbito da sua existência e desaparecem, entendeu? É chamado de Samadhi. Eu sou o ser. O não apego aos pensamentos. Não apego aos cachorrinhos da rotinha. Eles vêm e vão e você permanece livre de qualquer pensamento. Este Samadhi revela a felicidade natural de uma pessoa, que surge espontaneamente quando ela se apega ao pensamento. Eu sou a consciência não limitada. Este Samadhi revela a felicidade natural. De novo, ele se refere a esse Samadhi que existe e permanece na ausência e na presença do mundo, né? Esse Samadhi natural. Ele revela a felicidade natural de uma pessoa, né? Que surge espontaneamente quando ele é firmemente identificado ou apegado ou convicto, né? Dessa declaração Aham Brahmasmi, eu sou a consciência não limitada. 18. Enquanto se pratica o Samadhi, muitos obstáculos inevitáveis ocorrem. Enquanto se pratica o Samadhi, muitos obstáculos inevitáveis ocorrem. Falta de investigação, ócio. O que é ócio, Fábio? Ócio é ficar sem fazer. Preguiça, né? Enquanto se pratica a meditação, nesse caso ele se refere como Samadhi, muitos obstáculos inevitáveis ocorrem. Falta de investigação, né? Um grande problema, porque se a gente realmente não ativa o nosso intelecto para pensar, né? Sabiamente, inteligentemente, e começa a investigar, né? a gente vai ter... Isso representa um grande obstáculo, né? Se a gente não utiliza o intelecto para pensar corretamente, para analisar as nossas experiências. A preguiça é um grande obstáculo. O desejo pelos prazeres sensoriais. Não, eu estou meditando, eu quero iluminação, isso e aquilo, mas né? Eu quero também tantas outras coisas, né? Prazeres sensoriais. Outro obstáculo, sono. Tamas, o embotamento. Distração, uma mente dispersa, agitada, né? Sem foco. Ou desfrutar da alegria e sensação do vazio. Essa, né? Significa to be stuck in sattva, entendeu? É aquele barato, aquela experiência de bliss experiencial, de uma mente vazia de pensamentos, sattva. Eu estou em contato com o ser já dá 45 minutos, entendeu? Que barato. Né? Então, esse é um obstáculo enorme, o desfrutar dessa ananta, né? Como reflexo da consciência numa mente vazia de pensamentos, essa sensação de vazio. Quem deseja a libertação deve remover pacientemente esses obstáculos, do mais denso até o mais sutil, né? Quando se pensa em um objeto, a mente tende a se identificar com ele. Quando se pensa no vazio, a mente torna-se o vazio. Ao passo que, pelo pensamento no ser,
torna-se perfeita, porque o ser é perfeito. Né? Se a mente começa a contemplar no vazio, no vazio, no vazio, no vazio, ela se torna o vazio. E o indivíduo acaba acreditando que a iluminação é uma experiência do vazio. Aí ele começa a viver... Hã? Tem algum celular? É Abraço. A igreja. Deixa os fiéis para mim. Então vamos, gente. Então, agora eu tenho que voltar para o fio da meada, porque quando essas análises mais sutis, quando a gente tem uma interrupção... Perdão, foi eu que me com o som. Quando se pensa no vazio, a mente torna-se o vazio. Ao passo de que, pelo pensamento no ser, eu sou o ser, ela torna-se perfeita, porque o ser é perfeito. Né? Quando nós desenvolvemos essas noções e essas experiências da vacuidade, do nada, do vazio, né? A gente vai desenvolvendo essa ideia de que o ser é vazio, entendeu? E o ser, ou iluminação, é a ausência do mundo. Qual é o problema com isso? É porque a gente não consegue ficar em meditação todo o tempo. Toda vez que a gente sai daquele estado, né, a gente se sente limitado pelo mundo. O mundo dos objetos se torna um obstáculo, porque eu defini que a perfeição, que a iluminação, que o êxtase, né, do ser, só é possível através da remoção de todos os objetos, através do vazio, né, do silêncio total. Esse é o problema. Então, se ela se foca no vazio, ela se torna vazia, mas se ela se foca nesses Mahavakyas, nessas declarações, nessas lógicas, né, que revelam a perfeita natureza do ser, Aham Brahmasmi, ela se torna o ser. Né? Porque o ser é perfeito, ela se torna ser. Portanto, deve-se sempre pensar no ser, caso se queira a liberdade. Por quê? Porque o ser, a consciência, a existência é o único fator livre e independente. Qualquer objeto, denso ou sutil, até mesmo o objeto chamado vazio, entendeu? Ele não é livre e independente. Ele começa e termina, ele vem e vai. É um objeto experienciado por alguma coisa, algum fator, algum princípio, né? Que é sempre presente e que é livre e independente, né? Como o meditador, o pensador. Aqueles que abandonam o pensamento purificador, eu sou o ser, não terão sucesso. Olha aqui, declaração radical. Hein? Aquele que abandona, né, os Upanishads, aquele que não acredita que os Upanishads e suas declarações a respeito da natureza não dual da realidade, né, eles jamais terão resultado, jamais terão sucesso. Por contínua contemplação do barro e do pote, a gente tem o barro e o pote, por contínua contemplação do barro e do pote, ou do anel e o ouro, ou uma outra metáfora similar, ilustrando a relação entre o ser e o mundo, o ser é o quê? É o princípio livre e independente do nome e da forma, é a natureza substancial, né, dos objetos criados por Maya. Né? Ilustrando na contínua contemplação do barro e do pote, ou do anel e do ouro, né? Ilustrando a relação entre o ser e o mundo, deve-se entender que quando o efeito é descartado, apenas o ser puro permanece, que está além da fala, permanece. Então, o ser, né, aquilo que permanece quando nós descartamos, né, os atributos adicionados, adjuntos, né, criados por Maya, as propriedades, né, os nomes, as formas dos objetos de barro, de argila, os ornamentos mais diversos de ouro, quando a gente remove tudo aquilo, nós permanecemos com a natureza essencial, né, dos nomes e das formas, né? Então, quando nós continuamos nessa contínua contemplação entre a essência, né, o fator
essencial que não pode ser descartado. E, né, os acessórios, né, os aspectos que podem ser negados porque eles não são essenciais à sua natureza, né? Então, através dessa constante contemplação, né, deve-se entender, o indivíduo se entender que quando o efeito é descartado, qual é o efeito? Os efeitos de Maya. Avidya, todos os nomes e formas e cores, tudo aquilo que aparece diante de nós, nos dando a impressão de que a realidade é dualidade, né? Quando nós contemplamos essas metáforas, ensinamentos, a gente percebe que tudo é somente a consciência. And eu sou ela, a Tattvamasi, né? E essa consciência é o que permanece. E ela está além do conhecimento e ignorância, ela está além da fala, do verbo, etc, etc. Como resultado desta meditação, ok, vai acabar agora. Como resultado desta meditação, um estado de consciência contínua do ser surge naqueles cuja mente é clara. Esse processo de investigação, de contemplação, chamado Nididhyasana, né? Shravana, Manana, Nididhyasana, que é o processo do Vedanta, né? Ele conduz a um estado, né? Um estado mental, né? Mais ou menos estável. Aqui existe um pouco de dificuldade linguística também. Um estado de consciência contínua do ser surge naqueles cuja mente é clara. Então, é um estado satívico, mais ou menos estável e contínuo, entendeu? No qual a compreensão de que eu sou o ser surge na mente e ela permanece clara, ela não é esquecida, entendeu? Isso significa um conhecimento, um autoconhecimento forte, firme, sólido, claro e sempre presente. Eu sou o ser. Como resultado desta meditação, sim, o investigador deve primeiro procurar o ser, buscar o ser. Naturalmente, ele, quando chega no Vedanta, nós inicialmente já dizemos, né, você é o ser, mas ainda assim você precisa procurar você mesmo, né? Você vai procurar você como? Vai removendo todas essas ideias de que você é as suas experiências, né? Todos esses aspectos da experiência humana, né? Sua mente, o intelecto, etc, etc. O investigador deve procurar o ser, a causa, descartando todos os objetos como não ser, e em seguida procurar pelo ser, vendo-os nos objetos, né? Então, essa ideia de que as pessoas já partem do pressuposto de que não quero perder tempo. Eu ouvi dizer que tudo é somente o ser, a consciência, inclusive Mitya, Maya, os objetos. You know what? Eu vou mergulhar em Mitya e eu vou ficar curtindo todos os objetos sensoriais, porque é o ser também. Né? Não funciona. Tudo é o ser. Se você mergulhar em samsara tentando curtir todos os objetos como meio de se satisfazer, de se realizar, de permanecer sereno, calmo, tranquilo, você jamais vai experimentar contentamento, paz e plenitude. Né? Porque você está mergulhando, não está mergulhando no ser, está mergulhando nos objetos que não são separados do ser, mas sob essa ignorância que te diz que você é a construção corpo-mente e você só consegue se satisfazer, realizar e preencher através dos prazeres sensoriais, né? Tudo, né? Não, é tudo ser, né? Mitya é o ser, então vamos lá, Mitya. A gente vai virando esses ratos, né? Consumindo a Mitya, é tudo ser, é tudo ser. Né? E é ela que te consome. É ela que te consome, exatamente. Colocar os alicerces em areia movediça. É. Em vez de colocar em pau. Mas a gente precisa também saber que, no final das contas, esses objetos de Mitya que nós devemos
negá-los como não ser, né? Eles também existem nessa ordem de realidade aparente como uma sobreposição no ser que não existe em conflito com o ser. Entendeu? Então, uma vez que nós tenhamos discriminado e isolado o ser dos objetos que aparecem no ser, nós reivindicamos a nossa identidade, nós nos estabelecemos firmemente como a consciência, o ser que ilumina os objetos aparentes, aí sim nós podemos navegar em Mithya através dos objetos sem que eles não nos afetem, sem que eles criem vínculos de dependência, né? Aí sim é possível, mas primeiro nós precisamos separar, identificar, isolar e reivindicar claramente que eu sou a luz da consciência, livre e independente de todos os objetos de Mithya. Aí depois, agora que eu descobri que eu sou o ser, eu vou mergulhar em Mithya, eu vou consumir tudo, porque agora eu sei que eu sou o ser, e que tudo é o ser, sex, food and rock and roll. Guess what? O que acontece? Quando você descobre que você é o ser, e que você é inteiro, completo, pleno, né? Ilimitado, etc, etc, você começa a curtir uma satisfação interior tal que esses objetos aqui, eles já não representam, você vai perdendo, né, literalmente falando, você vai perdendo a tesão por Mithya, entendeu? Interesse por essas experiências constantes em Mithya, você vai se estabelecendo, né, nesse inner, nesse néctar interior, né, que é a fonte realmente, né, que é proveniente desse autoconhecimento, né, que se traduz nessa satisfação, né, intelectual. Insatisfação, a felicidade intelectual é a maior felicidade que existe. Né? Isso a gente não vai entrar nesse tipo de ensinamento, mas é lindo, a felicidade intelectual derivada desse autoconhecimento. Você permanece lá curtindo esse néctar, né? Sabendo que os objetos estão aqui, eles não são um problema, eles não contradizem, é tudo Brahman, é tudo isso, e se a minha digestão estiver boa, eu vou comer um gelato, vou tomar um gelato quando chegar um verão, né? Por que não? Né? O Yanni pode ter sexo, pode ter o que ele quiser, desde que seja de forma dharmica, né? Enjoem particularmente, né, comida, que alguns Yanis eles gostam de comida, né? Papadji tinha uma vassana por comida, doce. Tudo é possível aqui, entendeu? Desde que com moderação, dharmicamente, entendeu? Mas fundamentalmente o Yanni ele já não é vítima dessa força gravitacional que esses objetos exercem nos sansares. Ele desenvolve um sentimento de positiva, apreciativa indiferença em relação aos objetos, né, propostos por Mithya, né? Uma apreciação não vinculante, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.